Há um livro que foi organizado pelo pessoal da Unicamp, que se chama Lukács, um Galileu do século XX, onde há vários textos de alguns estudiosos de Lukács, nem todos lucasianos, mas tem um texto do Sérgio Lessa, um texto do Carlos Nelson, um texto do Wolfgang Leomar, um pequeno texto meu, e mais, é uma coletânea. Isso é resultado de um seminário que foi realizado na Unicamp em 1993, organizado pelo Ricardo Antunes e por uma professora cujo nome falta. Não, era uma professora, Cristina, Valquíria Rego. Eles organizaram um seminário para comemorar a passagem dos 70 anos de publicação de um texto do Lukács, que é um texto muito conhecido, muito famoso, História e Consciência de Classe. Nesse seminário, armou-se uma belíssima polêmica que envolveu todo mundo, acerca de uma posição que o Carlos Nelson levantou e que está no texto dele, e que ele reiteradamente vem defendendo. A posição do Carlos Nelson é a seguinte: que a obra do Lukács é absolutamente fundamental, que a ontologia é absolutamente fundamental, mas que as concepções que estão contidas na ontologia, essa é a minha interpretação do texto do Carlos Nelson, né? E creio que é uma interpretação correta, mas de qualquer jeito vocês dão uma olhada lá, está feita a referência, para ver se eu não estou introduzindo um viés qualquer. Mas a sustentação do Carlos Nelson é o seguinte: é que as concepções do Lukács na ontologia, atenção a isso, na ontologia, abrem pouco espaço para pensar a política. E que ele considera, Carlos Nelson, considera perfeitamente compatível pensar a dimensão política com fundamento na obra de Gramsci, sem que isso colida com a interpretação que ele faz do Lukács. Quando Carlos Nelson disse isso, foi uma confusão dos diabos. Sérgio Lessa na mesa pulou, esbravejou, estava lá no público o Paulo... Como é que é o nome? O Paulo Arantes, que também pulou, disse não é nada disso. Eu meti o meu pitaco na conversa e, na verdade, creio que todos nós estamos pensando nisso de maneira mais ou menos assistemática. A posição do Carlos Nelson é conhecida. A posição do Sérgio, e está aqui uma representante da posição do Sérgio, se eu não for muito fiel, ô Cristina, você me corrija. A posição do Sérgio é a seguinte: é que é possível desdobrar a partir da ontologia, lá da ontologia, não uma teoria política, mas lineamentos que permitam pensar a política, e, segundo o Sérgio, numa perspectiva mais clara, mais expressa, mais especificamente revolucionária. Não são duas posições que não estão fechadas. Me parece que o Sérgio vem estudando isso e não tem uma posição conclusiva. Carlos Nelson também levanta isso de um ponto de vista mais alusivo, mais sugestivo do que qualquer outra coisa. Olha, eu tenho muita dificuldade de avançar nesse debate. E digo por quê. A dimensão da ontologia, com os problemas que ela tem, porque tem, da ontologia no sentido da obra lucasiana, é uma dimensão de extrema magnitude. É uma obra que tem sido muito pouco estudada. É curioso que essa obra, que é uma obra monumental, não tenha, e há razões para isso, né, razões ligadas à cultura do nosso tempo, ao quadro sociopolítico hoje imperante, é uma obra que não teve a repercussão que merece. E os estudiosos, quase sempre, têm se prendido às dimensões, eu diria, mais universais do debate posto por Lukács. Isso significa que eu penso que a ontologia ainda é uma grande desconhecida. Há muito que explorar, há muito que desenvolver, há muito que aprofundar. O fato de eu afirmar que ela não tem a repercussão que ela merece não significa que já não haja uma massa crítica, um conjunto de estudos extremamente significativos no Brasil, na Itália, na Alemanha, sobretudo. A mim me parece que é perfeitamente possível
perfeitamente possível, você extrair, desenvolver da arquitetura do Lukács, da ontologia, elementos fundamentais para pensar política. Isso me parece, sob esse ponto de vista, eu acho que a posição do Sérgio é uma posição bastante sólida, bastante fundada. Agora, isso é só o princípio, porque isso ainda não foi feito. Correto? Esse é o primeiro ponto da tua questão. O segundo é a tua, eu acho que ela é legítima, afirmação, ou sugestão, ou alusão de que, por um lado, você vai para um caminho reformista, por outro lado, você vai para uma outra via. Eu tomaria um certo cuidado com isso, pelo seguinte. Há muitos anos atrás, eu defendia uma posição que hoje eu tomo cuidado com ela. A posição que eu defendia era a seguinte. De uma certa posição teórica, deriva necessariamente uma certa orientação política. Me parece que é um pouco a sua posição, ou pelo menos um pouco a sua hipótese. Eu hoje já não sustento mais isso. Vamos ver se a gente se esclarece. Eu estou convencido que posições teóricas sempre têm implicações políticas. Isso para mim é indiscutível. Mas não é para mim indiscutível que uma posição teórica leve a uma orientação política. Tá claro? Então eu vou repetir. Uma primeira postura é a seguinte. Uma concepção teórica tem implicação política e dela deriva necessariamente uma orientação política. Eu já defendi isso durante muito tempo. A outra é a seguinte. Toda posição teórica tem implicações políticas, mas dela não deriva necessariamente uma orientação política. Eu não vou esclarecer a primeira, porque a sua, parece que a sua, já foi a minha. Eu vou esclarecer essa minha postura de hoje. É casual que quando você olha para pensar só no campo da tradição marxista, mas isso vale também para a tradição liberal, hein? Atenção. É casual que ao longo de um século de debate marxista, toda uma série de coincidências teóricas não se tenha refletido em coincidências políticas. Ou o contrário. A análise que Lenin faz do imperialismo não é a análise de Rosa. Não é. Diferente. E, no entanto, eles tinham uma absoluta coincidência teórica acerca do caráter da revolução na Europa Ocidental. Tiveram divergências acerca de como modelar a estrutura política da Rússia soviética, divergências bastante conhecidas, né? A posição acerca da Assembleia Constituinte, etc. Mas a concepção de processo revolucionário era a mesma. Notem, partindo de uma interpretação do capitalismo monopolista que era muito diferente. E o contrário a gente observa. Vejam a crise de 68 na Europa e nomeadamente na França. A análise da economia europeia na segunda metade dos anos 60 era a mesma no interior do Partido Comunista Francês e no interior do Partido Comunista Italiano. E as posições, as respectivas posições políticas foram bastante diferenciadas. O que eu quero dizer com isso é que, se no domínio da teoria o debate se dá em cima da pertinência das categorias envolvidas, da coerência da argumentação invocada e das implicações para a articulação teórica como um todo, sistemática, no campo da ação política, o sistema de mediações que perpassa a intervenção política
a escolha de objetivos estratégicos, a opção por determinados meios de intervenção, esse sistema de mediações é muito mais complicado, muito mais cheio de determinações, de conjuntura, que a mim me impedem de dizer que uma posição teórica implica em uma posição política. Vocês acham isso muito complicado? Eu não diria para justificar, eu diria para explicar. Atenção, justificar não, mas para explicar. E é um elemento factual. Atenção, note. E é um elemento factual. Eu posso não gostar disso, mas ele é factual. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu acho que trazer à discussão isso nos ajuda a pensar um bocado de coisas. Não sei se vários de vocês estavam naquele encontro que foi feito naquele auditório enorme aí anteontem, onde eu fiz uma ligeira intervenção e a gente conversou. Alguém perguntava ali, chegou uma pergunta à mesa, que eu passei muito por alto por ela. Você sabe que num debate massivo como aquele, o tratamento é tratamento à machadada, não tem jeito de ser diferente. Alguém perguntava sobre o papel dos intelectuais hoje. Eu fiz lá uma consideração muito rápida e toquei para diante. Aproveitei para soltar umas farpazinhas, né, que são tarefa de ofício, mas não avancei nisso. Dei uma olhada na configuração hoje política dos intelectuais. A gente pode começar pelo Brasil, mas isso não se restringe só ao Brasil, não, por favor, hein? Atenção, não se restringe só ao Brasil. Vocês observaram um deslocamento na segunda metade dos anos 80, da segunda metade dos anos 80 para diante, e fortíssimo nos anos 90, de certas preocupações interventivas das ciências sociais. Ninguém mais fala em socialismo, ninguém mais fala em revolução, ninguém mais fala em exploração, ninguém mais fala em classe social. Hoje a discussão é democracia, cidadania, ampliação participativa, negociação. É evidente que há aí, de um ponto de vista objetivo, uma enorme capitulação dos intelectuais. Há uma rendição dos intelectuais. Se a gente fosse trabalhar com exemplos paradigmáticos, nós íamos sair daqui hoje absolutamente desolados e desconsolados, não é? É célebre, eu não sei se é verdade, ele nega, mas é célebre a afirmação atribuída a Fernando Henrique, saindo da Fiesp, dizendo o seguinte: esqueçam o que eu escrevi. Eu não sei se isso é verdade, mas se não é vero, é bene trovato. Por quê? Porque isso se aplica para 99% dos intelectuais que vocês conhecem. É só pegar o que os caras escreveram, disseram e pronunciaram há 15 anos atrás ou há 10 anos e olhar o que eles estão fazendo hoje. Estou cansado de conhecer hoje intelectual pós-moderno que há 10 anos atrás argumentava longamente para o caráter mistificador da pós-modernidade. Eu posso atribuir isso a quê? Há aí um juízo moral a ser feito? A mim me parece que em casos, por exemplo, casos de pessoas que eu conheço, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer, esse pessoal se corrompeu, se degradou. Mas esse juízo moral não resolve. Sabe por que não resolve? Porque não foi um caso, não foram 2 casos, não foram 3. Esse é um movimento muito mais amplo. Eu posso, portanto, conservar o meu juízo moral, mas ele não é explicativo. Eu preferiria pensar, em termos de uma análise mais ampla, que essa capitulação, que merece esse juízo moral, ele expressa um processo histórico mais de fundo, que não se esgota na biografia, nem na psicologia dos personagens. Esse giro dos intelectuais responde a um movimento histórico que esse sim deve ser analisado. Por que eu estou trazendo isso à colação?
Porque é evidente que não me traz conforto nenhum como modestíssimo pensador, né, que procura ajudar aí o desenvolvimento da tradição marxista. Não me traz consolo nenhum, não me traz prazer nenhum ver companheiros que deram uma contribuição significativa, inclusive, mudarem de lado. Entretanto, eu só posso entender isso se eu saltar do juízo moral, da explicação psicológica individualizada, para um quadro maior. Eu acho que esses companheiros estão sinalizando um processo de fundo que eu tenho que entender. Agora, o que é mais curioso? O que é mais curioso é que alguns desses companheiros, quando a gente vai para o debate mais direto, continuam sustentando suas análises anteriores. Eles continuam sustentando isso. E continuam sustentando até com coerência e com competência teórica. O que me leva, mais uma vez, a dizer que é um fenômeno da vida. É factual. Eu posso gostar ou não gostar, mas eu não posso estabelecer uma relação direta, ou se vocês quiserem, uma relação causal entre análise teórica e uma orientação política. Mas nota, isso é um terreno um bocado escorregadio. Eu estou dando aqui rigorosamente uma opinião. Mas eu chamaria a tua atenção para trabalhar isso com um certo cuidado, que é a segunda parte da tua segunda questão. Oi. Oi? Não, eu não diria que é ecletismo, porque isso não se reproduz no domínio teórico. O que nós podíamos chamar é o seguinte: há uma inconsequência, uma incoerência, né, entre o quadro de referência, a conclusão analítica e a forma de intervenção. Eu disse, mas veja, Guga, eu não tenho dúvida disso. Agora, quando você vai argumentar com... Deixa eu usar um exemplo bem duro aqui. É o exemplo de um pensador brasileiro importante, né? Com quem eu me encontrava 2 anos atrás. É um cara que, durante 6 anos, não abriu a boca para falar do governo Fernando Henrique. Não abriu a boca. E é um sujeito que tem audiência pública. Eu me encontrei com ele, fomos jantar, isso no Rio Grande, e eu disse, mas cara, você tá de boca calada, não está falando nada? Ele me disse, mas eu estou achando ótimo isso aí. Esse processo de abertura da economia brasileira destruiu completamente essa nossa burguesia rasteira, mesquinha, e aí falou tudo aquilo que eu penso da burguesia brasileira. Disse, mas rapaz, esse troço tem implicações aí, políticas, em termos, por exemplo, de soberania, que são muito complicadas. Ele disse, olha, quanto mais liquidar esses caras, melhor. Estamos discutindo a política de abertura de mercados. Tem que quebrar esses caras mesmo. Como é que é isso? E esse cara não está ganhando dinheiro, não foi cooptado. É uma posição. Esse cara está convencido que há um bloqueio tal na sociedade brasileira, um bloqueio no sentido de como fazer com que as demandas populares, da grande massa da população, se reflitam no quadro decisório, no quadro de decisão, que o cara acha que tem que quebrar mesmo. Eu acho que isso é um equívoco. Eu acho que no fundo disso tudo, sabe o que está? A revolução no Brasil. E para não ter dúvida do que é a revolução, né? É a quebra do monopólio oligárquico da terra, tudo que ela implica. É um processo muito difícil. É muito difícil. Quem acha que mudanças radicais na sociedade brasileira vão acontecer amanhã, às 8h30, está com o pé na lua. Eu acho que há um mecanismo geracional muito forte, está vinculado às gerações. O cara passa a vida inteira querendo quebrar essa estrutura de poder que está aí. Consegue muito pouco. Há uma rendição do ponto de vista interventivo. Vocês conhecem a ideologia do entrismo? Quem falava muito nisso era o Maurício Trachtenberg. Ganha aqui para a prefeitura municipal uma frente progressista, né? Essa coisa ampla, onde todos nós nos reconhecemos. Aí o cara que está na frente dessa coligação chama 3 ou 4 intelectuais de esquerda e diz, olha, venham trabalhar comigo. Vocês conhecem os limites,
mas sabem o que podem fazer. E esses 3 ou 4 caras justificam a sua entrada. Não, alguém vai ocupar esse espaço. Vamos entrar e tentar comer a instituição por dentro. Olha, a gente pode achar que isso é uma ilusão, pode achar que isso é um equívoco, mas isso acontece. Eu não estou justificando, por favor. Não se trata de uma postura justificativa. Mas eu tenho que entender quais são os mecanismos que levam a isso. Não pode ser só o mecanismo do mau caratismo. Ainda que o mau caratismo exista. Marx é, no século XIX, fora das fileiras do movimento revolucionário, muito pouco conhecido. Ao contrário de uma certa mitologia marxista, Marx é muito pouco conhecido. Do ponto de vista de influência sobre o movimento operário, influência real, as ideias de Marx só começam a incidir no período da Segunda Internacional. Vocês se lembram que Marx, juntamente com Engels e outros protagonistas do movimento operário, criam, em 1864, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Esse é seu nome oficial. A AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores, que vai ser dissolvida pelo próprio Marx na década de 70, logo depois da derrota da Comuna Parisiense. Em 1889, na comemoração do primeiro centenário da Revolução Francesa, dirigentes socialistas e operários criam a Internacional Socialista. Esse é seu nome oficial, Internacional Socialista, que existe até hoje, não é? De uma maneira, imaginem que fazem parte da Internacional Socialista hoje Felipe Gonçalves, Mário Soares, Leonel Brizola, o PT, todo mundo está hoje na Internacional Socialista. Mas a Internacional Socialista, criada em 89, vai ser conhecida posteriormente como Segunda Internacional. Ela viverá uma crise grave a partir de 1914, e em 1919, em Moscou, os bolcheviques criam a Internacional Comunista, que vai ser conhecida como Terceira Internacional, da qual, num processo de fratura, na polêmica entre Stalin e Trotsky, dessa polêmica vai surgir, criada por Trotsky em 1938, já no exílio, a Quarta Internacional, que continua a existir, tem existência, meus amigos trotskistas, que aliás são muitos, que me desculpem, mas ela tem uma existência residual, embora tenha um forte impacto intelectual. Pensem que figuras como Mandel, o maior economista marxista da segunda metade do século XX, sempre esteve ligado à Quarta Internacional. Um brasileiro muito conhecido, que vive na França, que é Michel Lévy, também tem ligações com a Quarta Internacional. As ideias de Marx começam a chegar no movimento operário pela mediação da Segunda Internacional. É a Segunda Internacional que leva Marx, de fato, para o conhecimento das massas operárias. Para vocês terem uma ideia do isolamento de Marx antes da Segunda Internacional, basta relatar o seguinte fato. Marx morre em Londres em 1883. Os jornais ingleses só noticiam a morte de Marx 3 dias depois, e da seguinte maneira: chega um telegrama de Paris dizendo o seguinte: nesta capital, ou seja, Paris, repercutiu muito a morte, há dias atrás, do pensador e revolucionário alemão Karl Marx, residente em Londres. Dá para ter uma ideia do isolamento de Marx? Mesmo no século XX, até a Segunda Guerra Mundial, a tradição de Marx não entrava nas universidades. O pensamento marxista não se constituiu academicamente. Quando é que Marx começa a ser tratado como um grande pensador?
é no âmbito da Segunda Internacional. Caramba, isso não escreve mais. É a partir da criação da Segunda Internacional que a figura, o vulto e a influência de Marx se agrandam. A Segunda Internacional é de 89. Aqui, ó, por volta de 1881, começa a circular a palavra marxismo. Já lhes relatei aqui que o surgimento da palavra e o que ela significava irritaram profundamente a Marx. Tudo indica que o criador dessa palavra, não há estudos etimológicos rigorosos, mas tudo indica que tenha sido Kautsky, que, como vocês sabem, foi um dos grandes dirigentes da Segunda Internacional. O fato é que o pensamento da Segunda Internacional, que não era um pensamento único, havia divergências no interior da Segunda Internacional, mas havia um núcleo temático, havia um núcleo de ideias dominante na Segunda Internacional. Esse núcleo de ideias concebia esta coisa aqui como uma concepção de mundo. Aquilo que os alemães chamam de Weltanschauung. Marx teria criado uma concepção de mundo. E uma concepção de mundo constituída de uma ideologia, um conjunto de valores, um verdadeiro ethos que caracterizaria o universo cultural proletário e socialista. Por isso, ontem eu perdi um bocado de tempo para chamar a atenção que o conceito de ideologia, lá na obra de 45, 46, é um conceito crítico negativo. Isso aqui é outra acepção da palavra ideologia. Marx e Engels teriam criado uma concepção de mundo constituída, por uma ideologia, uma visão de mundo através de valores determinados. A ideologia socialista, a ideologia comunista ou a ideologia proletária. Conjunto de valores, de fins, de objetivos, que demandaria uma prática política para a sua realização. Essa prática política estaria vinculada a quê? A uma determinada ideia de revolução, a uma determinada ideia do poder político no processo pós-revolucionário. Mas, sobretudo, essa concepção de mundo estaria assentada numa filosofia cuja suma seria o materialismo dialético. O materialismo dialético seria uma espécie de fundamento filosófico geral para aquela ideologia, para aquela prática política. O materialismo dialético seria uma espécie de ontologia geral. Os princípios do materialismo dialético seriam a chave para a compreensão do ser, não é do ser social, hein? Do ser em todos os tempos.
acoplado a esse materialismo dialético, estaria o materialismo histórico, que seria a aplicação dos princípios do materialismo dialético ao ser social, à história, à sociedade. Também como uma chave de explicação de todas as sociedades. Vou entender a Grécia Antiga? Vou recorrer ao arsenal do materialismo histórico. Vou entender a China contemporânea? Eu tenho no materialismo histórico uma grade que orienta a minha análise. Notem, pensa-se aqui o marxismo como um sistema de saber. Então, em Marx haveria uma teoria econômica, haveria uma teoria política, uma teoria sociológica e por aí afora. Essa concepção teórica da Segunda Internacional é, até hoje, a concepção dominante nas áreas onde o marxismo se faz sentir com força. E mais um gancho aí para a tua primeira pergunta. Os marxistas formados no âmbito da Segunda Internacional rompem com ela politicamente. Vão criar a Terceira Internacional. Quem são esses marxistas? Lenin. Lenin é um típico marxista da Segunda Internacional. No âmbito da prática política, Lenin rompe com a Segunda Internacional. Basta pensar na polêmica dele com Kautsky. Mas a Terceira Internacional não rompe com a tradição da Segunda no domínio teórico. Não rompe. Rompe no domínio político. No domínio teórico não rompe. Essa tradição até hoje é uma tradição dominante. Só para vocês terem uma ideia. Eu olho muito a literatura didática dos núcleos que existem aí pelo Brasil inteiro. Aqui em Pernambuco com certeza existe. Eu estou atento sobretudo ao que se passa em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Dos núcleos que fazem formação política. Formação política no âmbito sindical, no âmbito rural. Se vocês olharem essa literatura, é rigorosamente isso aqui. Rigorosamente isso aqui, não tem modificação nenhuma. O que está embutido aqui? O que está contido nessa visão? Que a partir da obra de Marx se constituiu um sistema de saber que me permite, a partir dele, a compreensão de todas as formações históricas. Aqui há uma universalidade no seguinte sentido: essa chave heurística, essa concepção de teoria, que por sua vez implica uma concepção de sociedade, de cultura, de história, essa concepção é válida atemporalmente. Pessoalmente, e aqui não há espaço para a gente debater isso, mas eu estou convencido que isso é um gravíssimo equívoco. Eu estou convencido que isso é um grave equívoco. Contra essa constituição que faz da obra de Marx uma suma quase teológica, é a chave explicativa para tudo em todos os tempos, a interpretação com a qual eu estou orientando essas nossas conversas, que é aquela que é a minha, e que, se fosse necessário, a gente podia debater longamente, mas infelizmente não cabe aqui. É só para sinalizar a resposta à tua formulação. Eu penso a obra de Marx de uma maneira diferente.
penso que Marx constrói uma teoria social. E uma teoria naquele sentido lá, que a gente já viu. Como nós determinamos também o objeto de Marx, a ordem burguesa, lembram-se? O que Marx me oferece a mim é uma teoria social do mundo modelado e comandado pelo capital. É isso que Marx me dá. Entretanto, bom, e nesse sentido, atenção, nesse sentido, as categorias marxianas são absolutamente universais. Universais no âmbito do mundo do capital. Tá claro? Com isso, meus amigos, eu estou dizendo o seguinte: sabe quando é que Marx vai ser superado? Quando o mundo do capital for uma lembrança na memória da humanidade. Aí Marx vai para o museu. É universal no marco do mundo do capital. Tá claro? Mas é óbvio que Marx não constrói isso a partir do nada. Nós lembramos aqui que Marx faz recorrências às sociedades pré-capitalistas para poder compreender a emersão da sociedade capitalista. Marx faz, poucas é verdade, mas faz, projeções para além do capitalismo. É que a construção dessa teoria social, que eu insisto, na minha modesta ótica, só vale para compreender o mundo do capital. A construção dessa teoria supõe um conjunto de conhecimentos que não pode, se quiser dar sustentação sólida a essa teoria, que não pode fazer referência apenas ao mundo do capital. Por exemplo, quando Marx situa o trabalho como suporte do processo de constituição e desenvolvimento da socialidade, do ser social, ele está se ancorando, se apoiando numa formulação que não é válida só para o mundo do capital. E assim outras que estão contidas lá no debate lá dos manuscritos 44. Estas assertivas, estas afirmações, estas determinações, elas não estão restritas ao mundo do capital. Se você quiser, eu não diria que elas têm uma universalidade maior, mas elas percorrem, elas são transhistóricas, notem, não são nem supra nem ahistóricas, estão encharcadas de história, mas elas são determinações que acompanham e se desenvolvem nas diferentes épocas históricas. Neste sentido, é evidente que há determinações descobertas por Marx que transcendem largamente o marco do mundo do capital. Sem elas, teria sido impossível elaborar o conhecimento do mundo do capital. E seguramente, não sei se é possível falar isso, mas eu ainda me atrevo, seguramente elas se manterão como determinações, se forem verdadeiras, como determinações da socialidade para muito além do mundo do capital. Vou dar um exemplo, né? A noção do homem como ser objetivo. Isso não diz respeito ao mundo do capital. Isso diz respeito à estrutura antropológica humana. Em qualquer sociedade, qualquer que seja ela, haverá o trabalho. Qualquer sociedade. Note, essa determinação é uma determinação, eu diria, transhistórica. Né? Ela percorre a história, porque ela é fundamento da história. Né? Nela assenta a própria possibilidade da história se constituir, se desenvolver, se realizar. Então eu diria que nós devemos distinguir esses dois níveis. É uma forma de, primeiro, encontrar um caminho alternativo para essa visão aqui que me parece insustentável. Né? Embora seja até hoje a visão dominante. Só para vocês terem uma ideia, a gente já falou aqui várias vezes de Lukács, né? Numa das suas obras mais importantes, que é a Estética, no prefácio que ele faz em 62 ou 63,
Lukács continua trabalhando com essa noção aqui, ó, de materialismo dialético e de materialismo histórico. Está lá. Nós não estamos falando um pé rapado, nós estamos falando de Lukács. Esse caminho aqui me parece atender à compreensão dos limites da teoria social marxiana. Os limites dessa teoria são do mundo capital, os seus fundamentos não. O ser social é específico. E onde é que está a especificidade dele? Ele implica teleologia, sem a qual o trabalho é impensável. E quem fala em trabalho e teleologia fala em liberdade. Essas duas categorias, teleologia e liberdade, só existem no ser social. E, portanto, Lukács vai problematizar toda a tradição marxista que vem lá do Engels, da relação entre dialética da natureza e dialética da sociedade. Não é? O que o materialismo dialético supõe? Que você tem processos de mesma natureza cortando o conjunto do ser. Olha, se o Lukács sustenta que é só no ser social que você tem a possibilidade da teleologia e da liberdade, como é que eu tenho a mesma dialética operando na sociedade e na natureza? Eu acho que isso é um problema. Mas olha, nós não vamos resolver, nem eu, nem você, nem todos nós vamos resolver isso. Isso aí é uma polêmica, meu nego, que já fez correr rios de tinta e vai fazer correr outros tantos. Evidentemente não é uma polêmica secundária, não é? Tem implicações inclusive políticas, mas que a gente não pode avançar aqui. De qualquer jeito, me pareceram que as tuas questões eram de interesse geral, na medida em que permite, inclusive, clarificar um pouco mais o tipo de direção que eu dou às minhas exposições, que é essa aqui e não essa aqui. Eu vou colocar um problema para vocês, um pequeno problema. Eu não vou resolver não, hein? Mas só para mostrar como é que a gente tem que se mover com muito cuidado. Um dos mais importantes críticos literários ingleses deste século George Thompson, não é parente do E.P. Thompson, né? George Thompson, um dos maiores críticos literários deste século na Inglaterra, já falecido. Esse fulano era um marxista de carteirinha, hein? Um marxista de fazer gosto. Ele se pôs a estudar a tragédia grega. E ele produziu alguns estudos que são considerados estudos clássicos sobre a dramaturgia grega. E os produziu ali, ó, pensando a luta de classe, todas aquelas coisas. Eu li Thompson e aprendi muito. Depois me bateu nas mãos um livro que eu recomendo a todos vocês, tem uma boa tradução aqui no Brasil. Um livro chamado Paideia, alguém já conhece, falou aí atrás. Paideia, os ideais da cultura grega. De um alemão que se exilou nos Estados Unidos no período do fascismo, Werner Jaeger. Esse cara era um acadêmico. Marx, para ele, era uma remotíssima referência. E ele fez o seu estudo lázinho, minucioso, sem considerar a luta de classe, sem considerar todo o elenco dessas categorias que abrem o conhecimento da história lá da Grécia. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quem quiser conhecer a Grécia e a tragédia grega, deve ler o Werner Jaeger. Thompson é um crítico fino, sensível, qualificado, mas eu pessoalmente estou convencido que ele transferiu para uma forma societal que não tem nada que ver com a elaboração dessas categorias que a gente mencionou aqui, e ele teve um resultado
resultado de pesquisa muito pobre. Não é porque ele era menos inteligente ou menos preparado. Não é uma questão de talento de um ou de outro. É só para chamar a atenção que a gente tem que tomar muito cuidado para trabalhar com elementos analíticos, grades conceituais, sem levar em conta as especificidades históricas. Entenderam o que eu quero dizer aqui? Nem sempre aquele cara que detém um conhecimento teórico-metodológico, que em princípio é mais abrangente, vai nos dar conta da riqueza de um objeto. Isso sempre me impressionou muito. Por que um cara que não tem nenhuma relação com o marxismo consegue apreender a riqueza, o movimento da cultura grega melhor que o marxista? Não pode ser uma questão de inteligência, mais qualificado ou menos. Até porque Thomson era um grande crítico. Me parece que se a gente não tiver muito cuidado com o trato teórico-metodológico e não referenciá-lo a um objeto, a gente pode cometer alguns equívocos. Vai um pouco no sentido da observação que você fazia, tem que tomar um certo cuidado com isso. Olha, eu digo para vocês uma coisa. Para mim é indiscutível, que a parcela maior da história da humanidade se deu dinamizada através das lutas de classe. Mas até aí é muito pouco, é preciso saber como é que isso se dá. Esses mecanismos não podem ser os mesmos em sociedades de estruturas tão diferentes. Se a gente começa a fazer disso a norma para explicar a aorta, calos e calosidades, o câncer no esôfago, a gente acaba por pasteurizar a história e perder aquilo que é o essencial, que não é a sua continuidade, é a sua diferencialidade. Marx vai para Londres, se estabelece em Londres e vai viver a pior década da sua vida. Os anos 50 são anos de uma miserabilidade, de um pauperismo quase absoluto. Eu fiz menção a isso naquele esforço biográfico que eu expus para vocês, creio que na segunda-feira. Não vou voltar a isso, apenas sinalizei a solidão intelectual de Marx, as dificílimas condições de vida em que ele se moveu, a sua família, até porque Engels também vai para a Inglaterra em 50, mas de 50 a 70, Engels ficará trabalhando na empresa familiar em Manchester. A partir dos anos 60, Engels pode dar uma contribuição maior ao orçamento de Marx, da família Marx, e nos anos 70 a vida de Marx se estabiliza e ele tem até, digamos, um certo conforto material. Inclusive porque consegue negociar com seu tio na Holanda a pequena, porém para ele significativa, parte do patrimônio familiar que seu pai houvera deixado. Os anos 50, todavia, no meio dessa miséria absoluta, foram anos fundamentais para a continuidade dos estudos de Marx. Derrotada a Revolução, em 1851-52, Marx dissolve a Liga dos Comunistas. Aquela liga que adquire esse nome lá em 47, para a qual ele e Engels redigem o Manifesto do Partido Comunista, e que tem um protagonismo significativo no processo revolucionário de 48, essa liga é dissolvida em finais de 1851, princípios de 1852. Marx passa a se dedicar exclusivamente aos seus estudos. Ele vai publicar bastante nessa década, mas serão publicações pouco significativas do ponto de vista teórico. Serão matérias para jornais. É preciso que vocês situem os jornais dessa época, né? Não tinha o caráter dos jornais de hoje, até pela lentidão das comunicações comparativamente a hoje. Os jornais eram muito mais formativos do que informativos. Marx vai escrever para jornais do continente europeu, vai escrever para jornais americanos, vai se informar muito de política internacional, e de todos os textos que ele vai publicar nesse período, um merece
um destaque especial. É um texto bastante conhecido, intitulado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Eu vou fazer referência a esse texto em função do arcabouço analítico que ele traz. Vamos aos fatos. Com a Revolução de 48, cai a monarquia francesa. Em seguida, o governo provisório organiza um processo político-eleitoral. Elege-se um presidente da República. O presidente da República eleito é um descendente direto de Napoleão Bonaparte. É Luiz Napoleão. Figura extremamente, como é que eu vou dizer? Configuração de Luiz Bonaparte seria aquilo que hoje, modernamente, nós chamaríamos de um escroque. Vocês conhecem a palavra? Escroque usa, não, né? Um vigarista, um mistificador, um quadrilheiro. É isso que esse fulano era. Fulano chega ao poder por via eleitoral na sequência do fracasso da Revolução de 48. Se elege presidente. E em dezembro de 1851, gostaria que vocês prestassem atenção na cronologia, porque ela é importante. Em dezembro de 51, salvo erro, a 2 de dezembro, ele, invocando um preceito constitucional, decreta o estado de sítio. Suspende as garantias individuais. E inicia um processo, inclusive com a utilização de corpos francos, ou seja, de aparatos paramilitares, um processo de intimidação, de terrorismo sobre lideranças populares. O estado de sítio teria duração de 1 ano, até dezembro de 52. Um jornal americano pede a Marx uma análise do evento de dezembro de 51. Ou seja, os olhos do mundo estavam postos na França, que fora cenário da irrupção revolucionária, da queda do império, da constituição de uma república, e pedem a Marx que faça uma matéria, uma reportagem para jornal, acerca da decretação do estado de sítio. Marx escreve entre dezembro de 51 e janeiro de 52. É muito importante situar essa cronologia. Ou seja, Marx escreve na sequência imediata da decretação de estado de sítio, nos 2 primeiros meses. Prepara o seu texto e envia com o título de O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Daqui a pouco eu volto ao texto. Ao longo do ano de 52, quando o texto de Marx já estava escrito, prossegue o processo de quase que de terrorismo estatal comandado por Luiz Bonaparte. E quando, em dezembro de 52, cessaria o estado de sítio, Bonaparte restaura a monarquia, se põe como imperador da França, num ciclo que durará cerca de 20 anos. É com Luiz Napoleão que a França vai atravessar a década de 50 e a década de 60. Ele só vai cair quando da derrota frente à agressão prussiana em 1869. A derrota, como vocês sabem, precipita a Comuna de Paris em 70, que é aquilo que Marx chamou de a primeira tentativa de um governo operário, de uma ditadura do proletariado, que Marx então caracteriza como o assalto ao céu. Cai aí o Império Francês e instaura-se uma república que vai ficar conhecida como Terceira República. Por que Terceira República? A primeira foi a Jacobina. A segunda foi aquela que durou de 48 a 51.
A Terceira República, que se inicia em 1870, vai durar até a invasão alemã em 1940. A República, que advém da libertação em 44, 45, é a Quarta República, que, como vocês sabem, vai desaparecer sob um golpe de Estado em 58, em maio de 58, do general de Gaulle, que cria a Quinta República. Quem acha que golpe de Estado só acontece nas repúblicas bananeiras está enganado. Na França, em 58, houve um, né? Quem acha que eleição fraudada é só na Bolívia, dá uma olhadinha ali para o nosso irmão do Norte, o grande irmão do Norte, há menos de 2 anos atrás. Bom, Marx está lá em Paris, está lá em Londres, e está com os olhos postos em Paris. E ele escreve o que é uma reportagem para jornal, hein? O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, estudado hoje nas universidades, especialmente nos cursos de Sociologia e de Teoria Política, é um texto que Marx escreveu para jornal. Por que ele pôs esse título, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte? Vocês sabem que a Revolução Francesa, no seu período de auge, do seu período jacobino, trocou inclusive os nomes dos meses. Marx vai fazer um paralelo entre a restauração imperial de Bonaparte, desse Bonaparte anão, desse Bonaparte o pequeno, com a restauração imperial lá de 1804, do grande Napoleão. Mas notem que coisa curiosa. O 18 Brumário começa com uma paráfrase de Hegel. É ali que Marx retoma aquela paráfrase, faz a paráfrase hegeliana. A história acontece 2 vezes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Ele vai tratar Luiz Napoleão, comparativamente ao velho Napoleão, como a segunda versão da história, mas não mais trágica, e agora farsante. Mas atenção, Marx está escrevendo, atenção para isso, Marx está escrevendo em dezembro de 51, janeiro de 52. O golpe que vai restaurar é lá de dezembro de 52, está claro? Marx está escrevendo antes da restauração. Eu estou enfatizando isso porque o texto de Marx antecipa o que vai acontecer. E não antecipa porque Marx tem uma bolinha de cristal, ou porque ele tem uma ligação mediúnica com quem lê o futuro. O texto é uma análise primorosa, do fracasso da Revolução de 48 e de como este fracasso redunda na eleição, notem, um processo eleitoral daquilo que era o espírito anti-48. Marx quer entender o seguinte: como é que aquilo que era a negação do que a França exigia, mais exatamente, do que os trabalhadores, as camadas populares e mesmo a pequena burguesia francesa exigiam, como é que isso pode, após um processo tão traumático, triunfar legalmente? Para fazer isso, primeiro Marx recorre a uma analogia com a grande revolução de 1789. Esse texto, são parênteses, esse texto é um texto delicioso, maravilhoso. Marx é, antes de tudo, um grande estilista, mas ele oferece uma dificuldade para quem não conhece a história. A compreensão desse texto demanda o conhecimento da Revolução Francesa. Claro, Marx pode fazer isso porque ele está há 50 anos só dela, né? A memória da Revolução está muito fresca quando ele está escrevendo. Quem for ler esse texto, que é um texto que eu recomendo enfaticamente, um texto belíssimo, lembre-se que tem essa pequena dificuldade. Não é que o texto de Marx é difícil, o texto é cristalino, meridiano. A dificuldade está nas nossas informações históricas. O problema não é de Marx. Por favor, não responsabilizem o velhinho alemão. Voltemos. Marx faz a análise do fracasso da Revolução de 48, mas, sobretudo, faz uma análise primorosa da estrutura de classes na França. É um exemplo, eu diria um exemplo paradigmático
de como fazer análise de conjuntura. Aquele Marx que estava identificando no modo de produção capitalista duas classes fundamentais, quando se põe a fazer análise concreta, de situações concretas, mostra toda a sua sensibilidade, a sua finura, a sua capacidade analítica. Ele desmonta a estrutura de classes francesa, mostra a sua composição com 5 classes, traz à tona os interesses contraditórios, alguns conflituais, outros antagônicos, desse conjunto de classes. E mostra, muito especialmente, como Luiz Bonaparte, que era um déclassé, foi capaz de, num momento de crise social não resolvida, colocar-se como uma alternativa para uma determinada classe social. A alternativa para a grande burguesia financeira. Mas se apresentando não como seu candidato, mas recolhendo os seus votos entre aquela base social que Marx vai caracterizar como extremamente reacionária, que é a massa camponesa. Esse texto, que é um exemplo de finura analítica, tem uma peculiaridade. É que, analisando apenas a decretação do estado de sítio, que Marx considera um golpe de Estado, ele aponta para 2 elementos fundamentais. Primeiro elemento: como é que pode haver uma hipertrofia do executivo num marco que é constitucional, instaurando uma ditadura do executivo. E instaurando uma ditadura que, embora aparentemente não atendendo aos interesses específicos de nenhuma das classes, traz um déclassé, um desclassificado no sentido duplo, hein? Desclassificado político, mas ao mesmo tempo déclassé, que não representa organicamente nenhuma das classes em presença, mas faz dele o homem que é aceito por todos. Mais tarde isso vai ser chamado de bonapartismo, não é? Mas o que é importante nesse texto de Marx é que, fazendo uma análise de conjuntura a quente, no calor da hora, ele termina o texto de uma maneira genial. Ele termina dizendo o seguinte, é o último parágrafo do texto. Se Luiz Bonaparte, o anão, deitar sobre os seus ombros o manto imperial, o busto de Bonaparte, o grande, que está lá no alto da coluna Vendôme, esse busto vai cair. O que Marx quer dizer com isso? Esse texto é escrito, concluído em janeiro de 52. Se Luiz Napoleão restaura a monarquia, é a última vez que a monarquia tem chance na França. A do Napoleão, o grande, vai cair da coluna. Marx escreve isso em 52, janeiro. Em dezembro, Luiz Napoleão lança sobre os seus ombros a capa, o manto imperial, e foi a última aventura monárquica na França. Que Marx teve essa capacidade de antecipação, essa capacidade de previsão genial. Ele não tinha nenhum dote especial, não tinha nenhuma vinculação com a lei, né? Já foi dito aqui que este cidadão era um ateu impenitente. Eu estou mencionando esse texto porque essa possibilidade de previsão que está, eu vou voltar a isso depois, exemplarmente, emblematicamente contida nesse texto, é apenas a expressão de um fato. Marx foi capaz de apreender as principais tendências que estavam em confronto naquele processo e de antecipar o seu desfecho, de antecipá-la no plano teórico. Foi a correção da sua análise que lhe permitiu essa genial antecipação. E essa correção está ligada a quê? Está ligada ao acúmulo a que ele já se alçara do ponto de vista do conhecimento das leis. Leis. É um positivista,
é um naturalista. Tem nada disso. Das leis que regem o funcionamento da sociedade capitalista. Leis que não têm o caráter de leis físicas, que são apenas tendências, não mais que tendências. E quem fala em tendência, fala em contratendência, fala em possibilidade de intervenção humana. Marx já chegara a um conhecimento da dinâmica capitalista e tinha uma tal percepção política rigorosa, arguta, porque pensava a política como expressão de interesses de classes e franjas de classes. É isso que lhe permitiu essa antecipação genial. Eu recomendaria enfaticamente esse texto a vocês, né? Quando todo mundo diz que assistente social, e o público aqui é majoritariamente assistente social, o assistente social precisa fazer análise de conjuntura, em vez de ficar dando aula de análise de conjuntura, pega esse texto e o estuda. É um texto belíssimo. É nesse texto que estão aquelas duas passagens famosíssimas, não é? A primeira que é essa, que é uma paráfrase de Hegel, a história como a tragédia, como farsa, e aquela outra. Fundamental, eu diria que é o próprio coração da política de Marx. Os homens fazem a sua história, mas não a fazem em condições que escolhem. Atenção para isso, hein? Os homens fazem a sua história, ou seja, são autores da história, mas não fazem a história em condições que eles mesmos escolhem. Portanto, eles são também, simultaneamente, atores da história. Autores e atores. Esse texto é um texto brilhante. É o texto que eu diria mais significativo de Marx nesse período. Por quê? Porque Marx está estudando. Os 6 primeiros anos de Marx na Inglaterra são anos de estudo intensivo. São anos em que Marx está pesquisando, está se informando, está revisando suas ideias. Até que no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1856, ele, que está acompanhando a conjuntura mundial, está com o olho posto lá na Índia. O que está acontecendo com a colonização britânica na Índia? Está acompanhando os conflitos na Espanha. Está de olho na América Latina. Ontem, a propósito de uma questão que foi a sua, dizíamos como é que Marx estava informado. E, ao mesmo tempo, como é que às vezes ele também estava mal informado. Aqui, ó, em 56, observando o ciclo periódico capitalista, Marx observa que é iminente uma crise econômica de proporções continentais. E observa mais, que esta crise abre as possibilidades para a retomada do protagonismo revolucionário. É retomada mesmo. A derrota de 48 estava fresquinha. Ele se dispõe, então, aqui, ó, em 56, antecipando a crise que viria e que acabou por vir, ele se dispõe a buscar uma sistematização dos seus estudos. Escreve ele a Engels: a crise se avizinha, teremos uma ofensiva, um novo afluxo do movimento operário, e é necessário socializar os conhecimentos que nós temos sobre o modo de produção capitalista. Como é que funciona essa sociedade? Olha lá o fundamento do manifesto. Não basta um programa revolucionário, é preciso fundamentá-lo teoricamente. Diz Marx: agora, mais do que nunca, eu preciso de publicar o meu livro. Que meu livro é esse? Desde 47, desde a publicação da Miséria da Filosofia, Marx está anunciando aos seus amigos e a alguns editores que ele está quase acabando de produzir uma crítica da economia política. Desde 47 ele vem anunciando isso, hein? Está lá no meio da Revolução, ele diz: estou escrevendo a crítica da economia política.
Em 1851, ele firma um contrato com o editor e diz que dentro de meses entregará o manuscrito. Esse manuscrito vai demorar 20 anos para sair, hein? 20. Aqui, ó, esse tempo todo ele está dizendo: estou trabalhando na minha crítica da economia política. E estava. Atenção, estava. Só que o parto não foi, a gestação não foi de 9 meses, foi de 20 anos. Em 56, ele disse: agora eu vou escrever o meu livro. E agora ele se põe a escrever. De meados de 1857 a finais de 1858, durante 3 semestres, Marx trabalha febril e intensivamente. Esse é um momento de pico, é um momento álgido, é um momento de clímax da sua produtividade intelectual. O resultado desse trabalho intensivo é um enorme manuscrito. Já contei a história dele aqui lá no princípio. É um enorme manuscrito. Foi publicado pela primeira vez entre 1939 e 41, numa edição precária por razões filológicas, e de fato só foi publicado numa edição confiável em 1954. Esse manuscrito não tinha título. Os editores colocaram o seguinte título: Elementos fundamentais para a crítica da economia política. Rascunho, porque é rascunho mesmo. Marx deixou esboçado um grande manuscrito, que ele não preparou para publicação, portanto ficou conhecido como rascunho. Repito o título: Elementos fundamentais para a crítica da economia política, rascunho, 1857, 1858. Por que tem esse título tão grande dado pelos editores? Porque outros rascunhos foram produzidos, lembram-se? 61, 63, 63, 65. Em alemão, esse enorme título tem como primeira palavra Grundrisse, que é a forma como esse texto é conhecido e apresentado nas bibliografias. Os famosos Grundrisse. Esse material marca, e esse é o ponto que tem que ficar fixado aqui hoje, nesse segundo tempo do nosso trabalho, marca um momento fundamental na reflexão marxiana. Notem que, em termos de livro, Marx ficou silente por 12 anos. O último livro foi A Miséria da Filosofia. Ele publicou muita coisa, hein? Publicou intensivamente, mas livro é só o que vai sair aqui em 1859, com o título de Para a Crítica da Economia Política. Conforme algumas traduções que circulam no Brasil e em Portugal, Contribuição à Crítica da Economia Política. Mesmo livro. É um livro editado e publicado em 1859. Mas o Marx avisa: isso que eu estou dando à luz, isso que eu estou publicando, estou trazendo ao público, ainda não é a minha crítica da economia política. Daí o título, Para a Crítica da Economia Política. É apenas uma resenha, um resumo dos resultados a que tenho chegado até agora. Aguarde o leitor para breve a publicação da minha crítica da economia política. Este texto aqui contém algumas das conclusões a que Marx chegara nos manuscritos de 57 e 58. Mas atenção, esse texto é um pequeno livro, muito pequeno, que apenas esboça alguns desenvolvimentos desse material aqui. O que está nesse material?
Vocês se lembram de 1843, manuscrito de Kreuzner? Espero que lembram, foi só terça-feira. A memória de você não pode ser tão ruim assim. Marx está dando um balanço no que fez e no que tem que fazer na vida, né? Terminou lá sua graduação em filosofia, foi ter experiência jornalística, quebrou a cara, está indo para a França, está interessado em política. Eu quero entender o Estado que está aí. Vai lá no Hegel que diz, olha, o Estado é o princípio de fundamentação racional da sociedade civil. Marx, influenciado lá pelo nosso amigo Feuerbach, diz nada disso. Isso é aquela mesma inversão que o Hegel fez lá atrás. Essa inversão está aqui. Para entender o Estado, eu tenho que compreender a sociedade civil. Ponto. Não sabe avançar além disso. Vai para Paris, encontra-se com três figuras, o movimento operário socialista, Engels, a economia política, saca que é por aí, diz, olha, eu tenho que compreender a sociedade civil e vou compreendê-la através da crítica da economia política. E começa a estudar a economia política. Lá em 43, 44. Tem toda a experiência intelectual e política que eu tentei recapturar de maneira muito esquemática aqui nessas nossas conversas. Aqui, ó, eu tenho a conclusão desses 15 anos de pesquisa. Nesses manuscritos, o que Marx faz é a síntese crítica de todo o seu percurso. De todo o seu percurso. E com um diálogo intensivo com os clássicos da economia política. Esse enorme manuscrito, em termos de páginas impressas, cerca de 1.300 páginas impressas, 1.400. Esse enorme manuscrito é a síntese de toda a sua investigação. Neste sentido, atenção, esses manuscritos são um ponto de chegada. É aqui, ó, a que Marx se alça como resultado da sua intervenção política, da sua prática revolucionária e da sua investigação teórica. Aqui está a síntese do seu trabalho. Notem vocês que o nosso amigo Marx está com 40 anos de idade. Não é? Nasceu em 1818. Do ponto de vista biográfico, isso aí assinala a maturidade intelectual de Marx. Os 10 anos seguintes vão configurar o apogeu da sua elaboração intelectual. Os anos que vão de 57 a 67 são os anos mais criativos, mais geniais de Marx. Esse período aí, entre 57 e 1867, vocês já sabem que em 1867, enfim, ele cumpre a sua promessa, ele publica a sua crítica da economia política, né? É o Capital 1, mas notem que ele também cumpriu só parcialmente a promessa, só saiu o Capital 1. Esses 10 anos são o arco temporal onde Marx realiza as suas mais geniais descobertas. Sob esse aspecto, notem, esses manuscritos são o ponto de chegada de Marx. Aqui, ó, depois de quase 15 anos de pesquisa, o cara diz, eu sei isso. Mas atenção, eles são um ponto de partida. É a partir daqui que Marx vai reencetar a sua análise do desenvolvimento capitalista. Aqui, ó, além da síntese crítica, está o programa que vai dar no Capital. Aqui está o programa que vai dar na pesquisa do Capital. Dá para perceber a longa elaboração teórico-metodológica de Marx? É só aqui, ó, como resultado da continuidade da sua pesquisa, mas também de abandonos, de mudanças, de rotas diferenciadas. É só aqui que ele estará em condições de enfrentar aquela esfinge
que ele já vinha enfrentando desde 43, 44. Eu brincava aqui com vocês. Marx não ficou um mês, 10 anos dentro do Museu Britânico, se indagando, como é que eu vou estudar o capitalismo? Não. Ele estudou durante quase 15 anos, acumulou, errou, retificou, revisou, refundiu, corrigiu. E agora ele diz, vou escrever a minha crítica da economia política. E ele recomeça o seu exame. Agora dá para ele apresentar categorias, não dá? Como é que funciona o nosso doutorado? O nosso não, o doutorado de todo mundo. Você apresenta um projetinho, né? Título, justificativa, problematização. E aí, procedimentos metodológicos. Quais categorias você vai utilizar? Ora, se eu tivesse categorias, eu já conhecia o objeto. A não ser que eu vou aplicar categorias, não é? Eu tenho um monte de categorias ali no armário, olho o objeto, vou lá e tiro e meto a etiqueta. Eu chamaria a atenção, porque deste texto, eu selecionei uma parte que é exatamente a introdução, para que vocês lessem. Se vocês observarem essa introdução, está ali um projeto de pesquisa. O sujeito se sentou, a partir da decisão de 56, e escreveu aquela introdução. Se lembram como é que começa a introdução? Já deviam ter lido, hein? O ponto de partida é, naturalmente, a produção material. O objeto é a produção material. Lembram-se disso? Lá adiante ele vai falar as categorias. A categoria trabalho. É claro que ele pode falar sobre isso. Porque ele não está pegando uma categoria e está aplicando. É resultado disso aqui, ó. 43, 44, 1857, 58. É aqui, em 1857, 58, que Marx está prontinho para escrever. Prontinho uma ova, né? Escrever esse conjunto de manuscritos, mais os de 61, 63, os de 63, 65, e aí começou a preparar o primeiro tomo do Capital, que sai em 67. A vida inteira, é isso mesmo, alguém falou aí. Marx não foi o trabalhador intelectual que nós somos, né? Não diria nós, mas a maioria dos professores da universidade. Você produz um projeto a cada 2 anos, não é? Muda de objeto com uma facilidade, depende daquilo que estão financiando, não é isso? Você produz 700 relatórios ao longo da vida acadêmica e leva-os todos para sua tumba, ou seja, para o vale comum do nada. Aqui, ó, é obra de uma vida. Isso não vale só para Marx, não, né? O grande pesquisador é aquele, repito, que tem uma pergunta que o persegue a vida inteira. Grande pesquisador no Brasil é Caio Prado Júnior. Grande pesquisador é o Florestan. Grande pesquisador é o Nelson Werneck Sodré. Agora, aquela última tese, que foi defendida com muito sucesso ali no campus ao lado da Marginal Pinheiros, e que vai virar seguramente um êxito editorial da Companhia das Letras, a gente vai esquecer dela daqui a 6 meses. Se alguma coisa ficar desses dias, dessas horas que passamos juntos, não sei se vou rever vocês aí pelas esquinas do mundo, que fique só uma coisa. O que caracteriza o intelectual é saber distinguir o adjetivo do substantivo. Para conhecer o Brasil, provavelmente aí não precisa ler nenhuma tese universitária, mas tem que ler Euclides da Cunha. Sabe? Tem que ir na fonte, tem que ir naquele que pegou a questão essencial. Mas é mais importante estudar as representações sociais da pobreza, vocês não acham? Não é legal isso? Como é que os sujeitos estão percepcionando a sua miséria? Adoro estudar a representação social. Proponho até que façamos o estudo da representação social do pão. E depois que a gente concluir o relatório, a gente pega essa representação aí e dá para o cara comer. Não é?
O sujeito come a representação do pão e outras coisas mais. Aqui, ó, eu tenho o produto de uma vida, mas que é um ponto de chegada e também um ponto de partida. Aqui, Marx está a caminho do Capital. Os manuscritos de 61 e 63, 63 e 65 e o Capital 1 vão ser a objetivação. Fundamentalmente o Capital 1 será uma objetivação desse trabalho aí. Mas é evidente que o Capital 1 não refrata toda essa riqueza. Esse material seria utilizado como material de pesquisa por Marx para depois. Aqui estão as aquisições teórico-metodológicas definitivas de Marx. O Capital vai apresentar outras, mais avançadas, mais sofisticadas. Entretanto, é a partir daqui que Marx estabelece a sua relação metodológica com o seu objeto. É aqui, nesse texto, logo na abertura, e por isso eu sugiro a leitura dessa introdução, que Marx vai fazer as suas conclusivas observações teórico-metodológicas. Isso significa que nesse conjunto textual eu tenho o suporte a partir do qual Marx enceta a sua análise da ordem burguesa. E é por isso que o nosso curso, essa sequência de 5 comícios, vai se deter aqui, porque é isso aqui que nos permite ver como Marx tratou o seu objeto. Antes de prosseguir, de entrar nessa estrutura aí, 2 observações fundamentais. Eu disse aqui, e já tematizei isso rapidamente, vou voltar a isso, já com mais materiais para a gente pensar, com o acúmulo que já temos desses 2 ou 3 dias. Eu disse aqui há pouco que nos manuscritos de 57 e 58 há uma enorme riqueza que não se refrata inteiramente no Capital. Mencionei os manuscritos de 61, 63, 63 e 65. 67, Marx publica Capital 1. É evidente que o Capital 1 só é possível a partir desse conjunto de manuscritos. Mas o Capital 1 não é esse conjunto de manuscritos. Esses manuscritos não são o rascunho do Capital. E por quê? Porque Marx sempre teve muita clareza acerca de uma distinção formal entre método de investigação e método de exposição. Quem tem prática de orientação, de dissertação e de tese, sabe, ou pelo menos devia saber, como essa distinção é essencial. Eu vou passar esse elemento prático acadêmico logo em seguida. Marx dizia o seguinte: o método de investigação não é o método de exposição, do ponto de vista formal. Por quê? Diz Marx, quando eu estou investigando, eu quero me apropriar do meu objeto. Claro que eu quero me apropriar do meu objeto. O que é teoria para Marx? Reprodução ideal do momento. O sujeito quer se apropriar das determinações do objeto. Eu quero aprender essas determinações.
aprender a sua estrutura. Eu quero aprender o seu movimento. Eu quero aprender o seu modo de ser. Que eu não sei. Será que é isso mesmo? Claro, não é? Quando é que eu me ponho a fazer pesquisa? Quando é que eu me ponho a fazer investigação? Em circunstâncias muito precisas, não é? Primeira circunstância. Eu considero que um fenômeno ou um processo é novo. Não há massa crítica em relação a ele. Ele é ignorado. Me ponho a investigá-lo. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Há processos que já são conhecidos, mas a massa crítica em relação a eles me parece insuficiente. O conhecimento existente não dá conta deles. Então, eu quero investigar para reduzir essa distância entre o conhecimento e o processo. Ou terceira hipótese. A massa crítica em relação a um fenômeno ou processo me parece não insuficiente, mas me parece falsa, errônea, equivocada. Então eu vou investigar para corrigi-la. Só se investiga nessas três condições. Isso é verdade? Não, não é. Isso é verdade em termos de produção de conhecimento. Mas nós já vimos aqui que ninguém nasce pesquisador. Qualifica-se o pesquisador, forma-se o pesquisador. O que são as nossas monografias de fim de curso? Eu já dei uma pancada aqui no orientador que diz que o menino que está no 10º, 12º, 13º período está produzindo conhecimento. Está produzindo conhecimento coisa nenhuma. Raramente isso acontece. Ele está reproduzindo conhecimento. Mas isso é importante. Ele tem que aprender a fazer isso. As nossas dissertações de mestrado são elementos de formação de pesquisador. Ele já devia ser um pesquisador no doutorado, não é? Não confundam, por favor, a investigação a que eu estou me referindo aqui, que é a investigação para produção de conhecimento, e é dessa que Marx trata, e essa investigação que se faz na universidade, não é? Que a gente sabe como é que ela é feita. A gente descobre a roda, o papel, a pólvora, chega-se às vezes até a bússola, o que é um passo extraordinário. Marx dirá: eu vou investigar porque considero ou que o objeto não está suficientemente conhecido, ou que o objeto é novo, ou que os conhecimentos sobre ele não são apenas insuficientes, mas são mistificadores. Neste momento, eu mobilizo conhecimentos existentes, e daí a importância, nós já falamos aqui, da cultura do investigador. Investigador ignorante, pesquisa pobre ou reiterativa. Eu vou mobilizar os conhecimentos existentes, eu vou confrontá-los com o objeto. Eu vou tratar de apreender o movimento do objeto. Para poder, olha lá a teoria, para poder refigurá-lo idealmente. Esse é o processo de investigação. Marx passou 15 anos fazendo isso. Vai registrar isso naqueles manuscritos ali de 57 e 58. Outra coisa é a exposição. Quando eu vou redigir o meu livro, quando eu vou redigir a minha tese, quando eu vou redigir o meu ensaio, eu tenho um ponto de partida que é inteiramente diferente. Eu já tenho a investigação feita. O meu ponto de partida, na exposição, na redação, já é o resultado da investigação. Ora, formalmente, esses processos são distintos. Ponto de partida aqui, ó, é a pergunta. O ponto de partida aqui é a resposta que eu já tenho. Está clara essa distinção?
É por isso que a riqueza dos manuscritos de 57 e 58 não aparece como tal em nenhum dos textos que Marx publica. Até porque aqui, ó, é o registro da pesquisa, da investigação. Aqui há pistas, há indicações, há sugestões que ele não explora, que ele não aprofunda, que ele deixa de lado. Lá o Capital não. O Capital 1, ele mesmo disse, o Capital é um todo artístico. Pode mudar um capítulo daqueles. Aqui, o estatuto desses textos é outro. Eu quero insistir muito nisso aqui, viu, meus amigos? Os manuscritos de Marx são importantíssimos. E não é por acaso que eu estou chegando naquilo que eu espero que seja o anticlímax desse curso, ou desses 5 comícios, me detendo num manuscrito. Agora, por favor, é preciso tomar cuidado com o estatuto que a gente confira a esses manuscritos. Os inéditos de Marx são de 2 naturezas. Aqueles materiais que ele não redigiu para publicação, é o caso desse aqui, é o caso dos textos de 44, e aqueles que ele redigiu para publicação e por algum motivo não editou. Foi redigida para publicação a ideologia alemã. Mas Engels mesmo esclarece. Nós achamos que não tínhamos que lutar pela publicação desse texto, por um acerto de contas conosco. E a gente precisava de se auto-esclarecer. Feito isso, pau na máquina. É evidente que o estatuto de um texto daquele não é o mesmo estatuto desse. Mas há mais. Há textos que foram redigidos para a publicação e Marx não os quis publicar. É o caso de um texto que hoje faz as delícias dos assistentes sociais, que é o famoso capítulo 6º inédito do Capital. Marx preparou o texto para publicação. Pronto para publicação. E não o publicou, podendo fazê-lo. Por que ele tomou essa decisão? Isso não significa que nós não atentemos para os manuscritos e os inéditos. É claro que eles são importantes. Por isso que eu estou me detendo nesse texto aqui. Ele é importantíssimo. Mas, por favor, eles não podem ser tratados com o mesmo estatuto. Há que considerar que ninguém melhor do que o próprio Marx pode falar sobre sua obra.